entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa primeira e maior ambição. Ganhar almas para Cristo, as livrar da prisão, mostrando-lhes a luz do entardecer. Mostrando-lhes a luz do entardecer. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos cooperar em levar essa mensagem de Deus ao norte, no centro e no sul. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Olha
Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida em primeiro lugar e a oportunidade que nos é dada de estarmos em vossa frente para ter que fazer mais um vídeo. Talvez dizer que ainda estamos a procurar uma maneira para termos que descansar depois daquela correria que tivemos na semana antepassada. Quero acreditar que os que voltaram chegaram bem. Tivemos a informação de alguns que, pela graça, chegaram bem. Tivemos a informação dos irmãos de Cabo Delgado, os de Nhaça, os de Maputo, os da Beira, Manica e Zambeze, e o resto dos irmãos já aqui ao nível da província. Deus amparou a cada um e chegou na sua habitação em paz. Tivemos talvez uma pequena questão, um pequeno incidente que aconteceu com o ministro Quilídio. Houve um acidente, umas pombas que lhes levava para Zambeze, para Nampula, melhor dizendo, acabou capotando. E houveram alguns óbitos, mas o Senhor amparou os dois irmãos que estavam naquele pombo. Só queremos agradecer a Deus pelo amparo, e o Senhor tem sido muito bom para nós, nos amparando, e tem sido mesmo a sua graça não merecida. E dizia que estamos como que tentando voltar à normalidade. O pastor Danda também, como já dissemos, chegou bem. Deus deu-nos um bom encontro marcante. Alguns irmãos falando a respeito de terem sido inspirados para construir, e Deus está nos multiplicando, Deus está nos engrandecendo. Faz-me lembrar do patriarca Abraão, quando deixou a sua terra, era um punhado, mas Deus foi multiplicando, e o mesmo Deus está nos multiplicando como a areia do mar. E na maioria das vezes as nossas gravações são precisamente dirigidas a essas pessoas que saíram do meio dos incircuncisos, e os incircuncisos de coração tem sido mesmo dirigido para os que viram a luz, os que ouviram a voz do sétimo anjo, e para que possam
precisamente comer daquele livrinho, como foi dito aqui, no livro de Hebreus, não, no livro de Apocalipse 10, melhor dizendo, falando aqui o anjo com João. Nós sabemos que João representa a noiva. E a partir do versículo 8, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Nós sabemos que isto aqui foi cumprido em 1963. Fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e coma-o, e ele fará amargo o seu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes, João, importa que profetizes outra vez. Há muitos povos, nações, línguas e reis. Só estamos cientes de que o profeta recebeu a mensagem e ele se tornou precisamente o porta-voz de Deus, segundo as Escrituras. E a noiva, ela teve também o privilégio, na medida em que a gente sentamos, escutamos as pregações, as citações, as fitas, nós também acabamos a receber o mesmo Espírito que estava sobre o profeta. Porque as pessoas se tornam precisamente aquilo que elas comem. Só comendo a mensagem, tornamos a mensagem. E hoje, a noiva na terra, ela é a porta-voz de Deus. E estamos a profetizar outra vez as nações, línguas e reis. Não queria talvez levar muito tempo em tentar explicar essas coisinhas, mas a verdade é de que Deus tem sido muito bom para nós. Está nos abençoando. E uma grande impressão, este encontro acabou nos impactando. Os irmãos já vieram e talvez podemos dizer que aproximadamente, falando a respeito daqueles que estão espalhados, podemos dizer que estavam aqui aproximadamente uns 5 ou 6%. A maioria não estava. Mas veja como Deus está nos multiplicando, tanto como a areia do mar. Certamente isto aqui, não há ninguém que pode se gloriar nisso, porque não é o fazer de um homem, não é o homem que pode fazer isso, só pode ser Deus. Vou diretamente na minha leitura esta noite. Eu vou ler a partir do versículo do livro de Hebreus 11, a partir do versículo 1.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vêem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Oremos. Ó Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Branham, o único Deus verdadeiro, o Jeová do Antigo Testamento, que é Jesus do Novo. Te peço neste momento em que fito o meu rosto em direção à congregação invisível, para que coloque as palavras propícias em minha boca, algo que será edificante na vida do teu povo. Cure, Senhor, aqueles que estão doentes, salva os não salvos. Ressuscita glória para o teu grande e maravilhoso nome, porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Gostaria talvez de dizer que estamos precisamente a continuar com este pensamento tão vital na vida de um crente. O pensamento de fé. E na medida em que vamos seguindo, vai se alastrando. E este pensamento não há como obter algum testemunho, alguma coisa palpável, sem que você tenha a fé. Todos aqueles que fizeram alguma coisa palpável na Bíblia foi através da fé. E realmente a fé é um firme fundamento. Como as Escrituras dizem que somos salvos pela fé. Sem fé você não pode ser salvo. Somos curados pela fé. Vencemos o inimigo pela fé. Só fé é um pensamento muito vital, muito importante na vida de um cristão. E até sabemos que para sermos arrebatados, vamos precisar da fé, a fé do arrebatamento. Eu estava a seguir aqui mesmo onde acabei de ler. Descobri que realmente todos que fizeram alguma coisa, que obteram algum testemunho e alcançaram o testemunho, foi através da fé. Aqui no versículo 4, a Bíblia diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo. E aquilo foi pela fé que Abel fez. Versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado. Só se estamos à espera de sermos transladados, precisamos da fé. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação
alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Por isso, essa escritura aqui diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Não há como você agradar a Deus sem fé. A única via pela qual você pode agradar a Deus é através da fé. Fé é o quê? Fé na palavra dele. A capacidade espiritual de querer que o que Deus disse é a pura verdade. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Só Abraão deixou a sua terra pela fé. Pela fé também a mesma, e continua mostrando aqui. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. E Sara não fez aquilo por alguma manobra, não fez aquilo aí por alguma manobra científica, mas ela fez pela fé. Pero que também de e esses já amortecidos descenderam tantos em multidão. Está ainda a falar de Sara aqui. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Aquilo era ação de fé quando Abraão foi pedido por seu filho, por Deus para oferecer o seu filho. Ele tinha em sua mente que Deus seria capaz de o ressuscitar dos mortos. Aquele acto foi acto de fé. Ele continua dizendo aqui: pela fé, Isaac abençoou a Jacó e Isaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encosta à porta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. Está vendo? Quando José estava prestes a morrer no Egito, ele lembrou-se da promessa que Deus havia dado a Abraão, de que a sua semente ia peregrinar. Todavia Deus ia lhes levar de volta. E José creu naquilo. E quando ele creu naquilo, mencionou, ordenou para que pudessem carregar os seus ossos. E carregaram os seus ossos até a terra prometida. Porque ele sabia que haveria um momento da ressurreição dos mortos. E quando Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia, ossadas de José vestiram-se de carne e saíram caminhando na terra santa, talvez depois de ter morrido não sei há quanto tempo. E tudo aquilo foi feito pela fé. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo de pecado. Está tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo
E ele previu tudo isso pela fé. Do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa. Pela fé passaram o Mar Vermelho. Só Israel, pela fé, passou o Mar Vermelho. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais diremos? Falaria-me-eia o tempo para contar, faltaria-me o tempo para contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de David, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos. Meu Deus! Os quais pela fé venceram reinos. Pela fé venceram os leões. Pela fé venceram a fornalha. Pela fé venceram o Mar Vermelho. Tudo isso foi feito pela fé. Só para tentar mostrar, amados irmãos, a importância da fé. Samuel dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões. Meu Deus! Apagaram a fornalha do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento e para alcançar uma melhor ressurreição. Só podemos ter uma ideia aqui, amados, da importância da fé. E até o profeta diz que coisinhas pequenas que às vezes a gente não estamos cientes de que estamos fazendo pela fé. Dávamos um exemplo que para você despedir-se da sua esposa e dizer que vou ao serviço, torno a voltar, você está a dizer isso pela fé. Porque você não sabe se há de chegar ou há de voltar. Mas você fala e faz através da fé. Para você, aluno, despedir-se dos seus pais e dizer vou à escola, torno a voltar, é uma ação de fé. Para você dizer que vou à cidade e torno a voltar, é uma ação de fé. Para você dizer que vou ao culto e torno a voltar, é uma ação de fé. A fé é muito importante. Por isso estamos como que mergulhado nisto aqui. E vou tentar citar aqui algumas mensagens, dando a continuidade. Estamos falando aqui a respeito deste pensamento baseando na confissão. O profeta diz aqui nesta mensagem, possuindo todas as coisas. Você diz, irmão Branham, e eu preciso de cura. Ele diz, a promessa é sua. Mas se você algum dia recebê-la, você não a receberá facilmente. Vou lhe dizer isso. Você terá que tirá-la das mãos de Satanás. Satanás captura a sua saúde. Você tem o direito de ir até Satanás e dizer,
devolva, entregue. E eu venho em nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra. E eu sou o seu herdeiro. Estamos sendo mostrado aqui, ou sendo dado a fórmula de como obter as promessas que Deus nos deu. E o profeta nos mostra aqui que é uma luta que você tem que ir arrancar nas mãos do inimigo. E já tentamos dar o exemplo aqui a respeito dos filhos de Israel, que Deus lhes deu a terra de Canaã. Todavia, ali mesmo na terra de Canaã, aquela terra que manava leite e mel, era a terra que era habitada. Mas eles tinham que ir pela fé, lutar e arrancar a terra. As nossas promessas também estão como que nas garras do inimigo. É saúde. O diabo vem, cativa a sua saúde e a torna doente. O diabo vem, cativa todas as riquezas que Deus deu ao crente e você se empobreça. E para você reaver a sua saúde que o diabo lhe roubou, tem que encarar o diabo e dizer ao diabo: devolva o que é meu. É aqui onde dizíamos, amado, que a maioria dessas coisas tem ouvidos para ouvir. São enfermidades. Quando você coloca as suas mãos e repreende uma enfermidade, diz: Satanás, doença X, te conjuro em nome do Senhor Jesus Cristo, sai na vida desta pessoa. Aquele demônio tem ouvidos para ouvir, vai sair. É aqui onde dizíamos também que na maioria das vezes o profeta dizia: sai e não volte mais. Porque se você simplesmente dizer que sai, pode sair e tornar a voltar. Só você tem que ainda mencionar que sai e não torne a voltar. Essas coisas todas têm ouvidos para ouvir. Você, se está numa situação, dávamos na quarta-feira o exemplo daquela irmã que dizíamos que havia sido enjaulada com o espírito de dívidas, que não tinha explicações. Dívidas grandes, que ela nem podia mostrar o que ela comprou. E ela estava bem encarcerada, amarrada, que até todos os familiares tinham que reunir para procurar uma maneira de como lhe livrar, mas não foi possível, nem com contribuições, nem o quê. Mas um certo dia ela parou e ele pensou que isto aqui tem que acabar. É exatamente o que você também deve fazer. Se você se encontra em algo que está lhe enjaulando e você não está gostando daquilo, tem que chegar um momento em que você senta, seja lá um hábito, um pecado, uma fraqueza, uma tendência, seja lá algo familiar, parar e começar a orar. Dizíamos aos irmãos, foi precisamente este bonde que, amados irmãos, estes tabernáculos que estamos a construir não são sítios para esperar ser usados somente nos dias de culto. São lugares que devem estar sempre abertos e dispostos para que o crente a qualquer momento possa ir e orar.
porque a minha casa será chamada casa de oração. Só queremos que as pessoas vão na casa do Senhor noite e dia orar. Só ela sentou e começou a pensar que isto aqui tem que terminar. E ela orou repreendendo aquele demônio, ela mesma. E aquele demônio compreendeu que esta senhora já não me precisa. E aquele demônio lhe deixou. E agora ela está livre. Desta vez, quando ela veio, disse: pastor, estou livre daquele espírito que me apoquentava. E quando eu indaguei, procurei saber como que foi, e ela me contou. E ela me disse: agora estou desfrutando das benignidades do Senhor, as beneficências de Deus. Começou a me contar de alguns testemunhos, como acabamos de dizer aqui, e só pode ser fé. Ela diz que foi numa terça-feira, ela queria ir ao serviço, na quarta não tinha onde começar, não tinha dinheiro. Só durante a oração familiar, oraram pedindo para que Deus pudesse lhe dar dinheiro. E não havia nada à vista, nenhum sinal de dinheiro. E ela acordou de manhã, tomou banho pela fé, vestiu-se pela fé, começou a caminhar em direção à paragem pela fé. Antes de chegar na paragem, ela apanha exatamente o dinheiro que ela queria para fazer ida e volta, ir ao serviço e tornar a voltar para casa. A fé é tão simples. E amados irmãos, quando uma pessoa crê, escala níveis jamais pensados, que faz com que as coisas aconteçam. Oh Deus, me ajude, por favor. Irmãos, faz-me lembrar uma vez, o profeta havia, se a memória não falha, havia deixado a sua faquinha que ele carregava. E pela fé conseguiu levar a faquinha que estava em casa, tornar e vir entrar no seu próprio bolso. E talvez alguém diria: mas pastor, e como é possível? Tudo é possível para aqueles que creem. E eu creio que a fé dela fez com que, seja lá onde estava este dinheiro que ela queria, mas a fé dela transportou o dinheiro para vir no caminho dela em direção ao serviço. Amados, quando uma pessoa crê, eu não sei qual a explicação que poderia se dar, todavia, isso transporta o homem e o dá capacidade que humanamente não pode alcançar. Capacidades espirituais. Talvez é aqui onde se diz que filho de um peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deusinho é. E quando você crê, você se torna um pequeno criador que pode trazer coisas que não existem para existir. Há um Deus que respeita e honra a fé. Imagine alguém tomar banho, se vestir, se aprontar e começar a caminhar em direção à paragem. Era ato de fé. E aquela fé
foi capaz de transportar a passagem que estava em algum lugar para vir cair no caminho dela para que ela pudesse ir ao serviço. Oh, meu Deus! Há um mundo em algum lugar que o crente precisa de alcançar. E quando você alcançar este mundo, caminhando neste mundo onde você crê, de verdade, tudo fica. Eu estava a pensar uma vez, sabe? Ali estava, não sei se é momento oportuno, mas isso aqui é bom e profundo. Talvez por isso Pedro estava ali quando depararam-se com aquele mendigo coxo. Levantou seu prato de mendigo para ver se podia ser dado algo. E Pedro disse que não tinha nada, mas o que ele tinha é a sua fé. E quando uma pessoa tem fé, é aqui onde o Senhor Jesus podia caminhar, talvez sem dinheiro nos bolsos para comprar comida, sem dinheiro para pagar imposto. Mas desde que tinha a fé podia trazer qualquer coisa que for necessário na devida altura. Quando se precisou de dinheiro para pagar imposto, a fé trouxe dinheiro. Quando se precisou comida para alimentar 5.000 pessoas, a fé trouxe a comida. Há uma fé genuína em algum lugar que resolve tudo. E ali estava aquela viúva prestes a perder os seus filhos. E Eliseu disse: traga vasos, o que você tem? E ela disse: um pouquinho de azeite. E disse: vai emprestar vasos e vasos. E ali os vasos foram trazidos e preenchidos. O que é isso? É a fé, é a ação da fé, é o que a fé faz. Eu não sei se poderei chegar longe com isto aqui, porque é tão impactante e comovente. Sim, e ele diz aqui: e eu venho em nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra, e eu sou seu herdeiro, devolva. Lembra-se? É aqui onde dizíamos que nós fomos chamados para sermos herdeiros. Há uma herança que o Pai nos comprou, nos deixou, que Jesus nos comprou de volta. É a nossa herança. Não fomos chamados para sermos como que folhas caídas no chão, levadas por todo tipo de vento. Nós fomos chamados para herdar, como Israel, que foi chamado do Egito para ir na terra prometida e herdar a terra que manava leite e mel. Ali estava o profeta Elias, tomou o seu capote e feriu o jovem Eliseu. E ali Eliseu sentiu que era um chamamento e começou a seguir o velho homem. E ali, despropositamente, Elias podia parar e dizer: fica aqui. E ele disse que não vou ficar. Ele sabia que tinha que continuar a caminhar. E, amados irmãos, você não pode parar no caminho. Tem que passar, tem que continuar na jornada, até chegar no batismo do Espírito Santo, que é a nossa terra prometida.
E ali estavam os dois caminhando, os dois, o velho profeta, que estava prestes a ser transladado, carregado para o céu, porque estava terminando a sua jornada. E o jovem, eu quero acreditar que o jovem estava aí seguindo, bem perto, vigiando cada movimento que o velho profeta estava fazendo para que não escapasse dele. Finalmente atingiram o Rio Jordão e o velho profeta tirou seu capote e feriu as águas, e as águas se abriram. E ambos atravessaram pela fé. E Eliseu também atravessou pela fé. Sabia que de uma ou de outra maneira eu poderei tornar a voltar. E ali estavam. Quando chegaram além do Jordão, e ele parou e disse: peça o que você almeja. E ali, quando foi dado aquela oferta, ele sabia que podia pedir qualquer coisa que ele quisesse. Oh meu Deus, é aqui onde dizíamos qualquer coisa é tudo. E ali Eliseu pediu a coisa mais difícil que podia se imaginar. O espírito duplo de Elias. E até Elias disse, pediu algo mesmo difícil, grande, todavia será concedido. E ali ele foi concedido. Porque ele havia sido chamado, não chamado para ser peregrino, que não tem assim, digamos, terminologia. Tinha sido chamado para herdar o lugar que Elias ia deixar. E nós também fomos chamados, irmãos. E sendo chamados, temos que caminhar, deixar, passar através da justificação, entrar na santificação. E dali entramos na terra prometida para herdar tudo o que Deus prometeu nos diz respeito. É o que ele diz aqui: a promessa é sua, a promessa é nossa. Agora, cura não é algo que você simplesmente diga, bem, sim, eu creio. Isso está certo. Se isso é o melhor que você pode fazer, apenas mentalmente, ou apenas dizer, bem, sim, e eu entendo, e eu aceito isso. Então, se você aceita com essa base, continue dizendo repetidamente. Diga em voz alta. Diga várias vezes: eu estou curado. Eu estou curado. Eu estou curado. Na medida em que você vai dizendo isto, que eu estou curado, estou curado, estou curado, a sua fé mental vai fazer com que o que você creu mentalmente pudesse descer até ser a fé de coração. E quando se crê de coração, o assunto está consumado. Qualquer coisa que você quiser pedir agora mesmo, seja lá o que for, e ter graça suficiente de pedir e querer de coração, você já tem. Não há nada que pode lhe impedir para que você consiga o que você quer, desde que você creia de coração. A não ser que talvez ainda está crendo mentalmente, sim, até ali sim. Mas o profeta está nos dando aqui a fórmula, como a gente transferir a nossa fé mental em fé
do coração. Ele nos mostra aqui que a fórmula é essa. Diga isso repetidamente. Porque na medida em que você vai, na primeira instância, que você vai dizer eu creio. Vocês todos lembram daquela história daquele cego, Johnny, que veio e recebeu oração. O profeta diz, você está curado. Todavia ele não compreendeu tudo aquilo, tornou a voltar na fila de oração. E quando ele voltou na fila de oração, o profeta disse, mas senhor, você disse que você havia dito que crê. Eu lhe disse que você está curado, por que você está a voltar? E ele disse, agora eu ainda sou cego, como que vou fazer para eu ver? O profeta disse, vá e testifique, confesse. E aquele veio começou a confessar. Era um veio muito bem conhecido na cidade. Vendia jornal, vendia lápis. E todo mundo conhecia. Só ele chegava num lugar onde sabe que as pessoas estão aqui cheias para comprar o jornal diário. E no instante ele levantava e dizia, aquietem-se, aquietem-se. E todo mundo pensando que talvez tinha alguma coisa a dizer a respeito dos seus jornais e os seus lápis que ele vendia. E ele gritava com voz alta e dizia, glória a Deus por ter curado a minha vista. E as pessoas diziam, mas que espetáculo gratuito que estamos... Que espetáculo gratuito que estamos sendo mostrados com este veio cego. Talvez alguém aproximava com bofetada e tentar como que encostar na sua vista, nos seus olhos ou na boca, e via que aquele homem ainda era cego, tão cego como uma pedra. E eu dizia, mas quem teria fixado este homem para testificar algo tão incrível, algo que não é real desta maneira? Mas aquele senhor continuou, na medida em que ele ia testificando, cada momento em que ele testificava era um passo em direção à recepção da sua vista. Finalmente, um dia ele estava numa barbearia aí para tirar a sua barba e com aquela roupa, puseram sabão e tudo mais, e aquelas roupas brancas, estava aí tirando a sua barba. E aquela pessoa que estava aí tirando a barba acabou perguntando, a propósito, eu ouvi dizer que você anda a testificar que você já consegue ver. Você está tolo, está a ver mesmo o que há mesmo? Que encantamento, que bruxaria, quem te encantou, quem te bruxou? Naquele momento mesmo ele viu a oportunidade de confessar e ele levantou e disse, glória a Deus por ter me curado. Ali mesmo os seus olhos se abriram. Meu Deus, quando os olhos se abriram, ele levantou da cadeira, é aquele que entrou na cidade correndo. E o dono daquele lugar que estava a tirar barba atrás dele para ver se podia recuperar as suas coisas. Todos eles entraram na cidade assim a correr. O que havia acontecido? Aquele senhor estava testificando. Na medida em que ele estava testificando, estava se aproximando cada vez mais. Quando você testifica a respeito da sua petição, ao testificar é um passo em direção à obtenção daquilo que você pediu. E aquele senhor acabou recebendo a sua cura desta maneira. E toda a cidade ficou pasmada. O que é isso? Aquele senhor, como que ele sabia que ia ficar? Porque como que ele sabia que ia ficar curado?
como que ele estava testificando de alguma coisa que não tinha ainda acontecido. Oh, irmão, a fé tem olhos para ver coisas que os demais não podem ver. Deus me ajude para ter esse tipo de fé. Ele havia alcançado, ele havia sido dado a fórmula por profeta, como obter a sua cura. E nós também estamos sendo dados fórmulas. Se você quer alcançar o desejo do seu coração, siga esta mesma fórmula, não vai falhar. Meu Deus, isto aqui não sei dizer, isto aqui é comida dos anjos. Por isso dizíamos que isto aqui não está destinado para aqueles que ainda estão a beber, fumar, prostituir, lares, marido e mulheres que ainda estão lutando, se empurrando, se dando as costas. Toda essa brincadeira do mundo, isto aqui é para os santos. Como Paulo podia se dirigir aos santos que estavam em Éfeso. Aos santos que estão em Éfeso. E ali estava, e ele falava das coisas profundas pertinentes ao reino de Deus. Estamos a falar a respeito dessas coisas para um povo que já deixou o mundo, que já deixou todo o engano do mundo e tem atravessado o Rio Jordão e já está na terra prometida. Essa aqui é a comida dele. Esta aqui é como a fórmula de como você obter, seja lá o que você precisar. Pegue isso, testemunhe. Na medida não tenha receio. Se alguém aparecer e dizer, começa a ridicularizar, falar a respeito daquilo que você, talvez, faz-me lembrar deste homem aqui. Uma vez testifiquei para ele que algum desses dias não ia me ver porque seria arrebatado. Isso foi precisamente lá no Zimbábue. Só uma vez deparei-me com ele e disse, senhor, ainda está por aqui? Eu pensei que você já teria sido arrebatado há bom tempo. São os zombadores, vocês sabem como as pessoas zombam. Todavia, naquela mesma ocasião, quando alguém está querendo zombar, é uma oportunidade para você ainda testificar, confessar e dizer glória a Deus. E eu terei esse filho que eu estou a esperar. E eu terei esse emprego que eu já pedi. E eu terei este carro que eu já pedi. A propósito, talvez aproveitar, falava com a minha irmã que já é tempo, eu preciso de um carro novo. Eu creio que Deus vai me dar. Quero um carro novo. Novo mesmo, não segunda mão. Novo mesmo. Estou a aproveitar, testificar, estou a pedir. Eu creio que meu Deus vai me dar. É assim que você obtém o que você deseja. Oh meu Deus, isto aqui, o nosso Deus é uma realidade. Deixa eu ainda, talvez, ler algumas coisinhas e terminar. Então, se você aceita com essa base, continue dizendo repetidamente. Sempre que houver uma oportunidade, principalmente quando aparece um escarnecedor, é o momento oportuno para você repisar a sua confissão.
Estou curado, estou curado. Diga até que realmente creia. E quando você crer, então vai acontecer. Meu Deus. Continue confessando, continue testificando. E no dia em que a coisa vai descer diretamente para a sua alma, então vai obter o que você deseja. Não tenha um testemunho negativo. Toda vez que você confessar, bem, ainda estou me sentindo mal hoje, acho. Você volta diretamente ao mesmo buraco de onde você saiu. Portanto, você tem que ter um testemunho positivo. Ok, pode falar dessas coisas. Meu Deus. Agora, eu mesmo com a cura, você o aceita como seu curador? Renuncia aos seus sentimentos. Não é por sentimentos, é por fé. Diga que estás curado. Creia que está curado. Haja como se estivesse curado. Associe-se com aqueles que creem em cura. E Deus o trará a uma perfeita saúde. Não falhará. Não ouviram, amados irmãos? Deus não falhará em lhe dar o que você pediu seguindo esta fórmula. Transferir a sua fé da mente. Logo que cair no coração, você já tem. Isto não falhará, que seja cura, seja lá o que for. Lembre-se, Ele está lá e cumprirá qualquer coisa que você querer no seu coração que Ele fez e confessar. Qualquer coisa que você querer, qualquer coisa que você querer no seu coração que Ele fez e confessar. Então, por onde for, testemunhe sua cura, diga, creia, conte aos outros, creia, conte aos outros, sim, contar aos outros, e sim, vou trabalhar, sim, terei isso, sim, terei aquilo, conte aos outros. E há de ver como isso vai funcionar. Estou aqui a falar agora desta questão. E um dia desses estaremos a falar que está aqui. Deus é Deus. Não é por dinheiro, é pela fé. Sabe? E isto aqui é muito difícil para o homem compreender. Porque o homem, de uma ou de outra maneira, é obrigado para ajuizar. Mas a fé não ajuiza nada, somente crê. Lembro-me uma vez quando não tínhamos carro por aqui. Fomos orando, pedi os irmãos para que pudessem orar e oramos. E fui deparar-se com o irmão que vendia carro. E apanhei exatamente o carro que dava para mim. E o irmão me deu aquele carro sem dinheiro. E eu usei aquele carro por 1 ano. Ainda a procurar dinheiro para lhe pagar. Deus só para mostrar que isto aqui não se trata de dinheiro, trata-se de fé. Ele está lá e cumprirá qualquer coisa que você querer no seu coração que Ele fez e confessar. Então, por onde for, testemunhe sua cura. Diga, creia, conte aos outros. Na medida em que você vai fazendo isso, está se aproximar. Cada momento que você confessa a sua fé é um passo em direção
ao objeto pela qual você almeja ter. Lembre-se, Ele nunca poderá fazer nada por você até que primeiro você diga que Ele já fez. Creia nele, aceite, testemunhe isso. Você sabia disso? Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, Hebreus 3:1. Agora, Ele está assentado à destra do Pai para interceder com base na nossa confissão. Interceder com base naquilo que a gente diz que Ele já fez. Ele intercede para que se torne uma realidade nas nossas vidas. Veja, temos que querer, aceitar e confessar. Sim, vou terminar com essa citação aqui. Mas Deus fará seu corpo obedecer à sua confissão. Está vendo? Deus fará com que o seu corpo obedeça à sua confissão. Se você confessar que algum desses dias será arrebatado, algum desses dias o seu corpo obedecerá à sua fé. Se você confessa que será curado, Deus fará com que este membro do corpo que padece possa obedecer à sua confissão. Mas Deus fará seu corpo obedecer à sua confissão, vê? Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Antes que você possa ser curado, você tem que confessar isso primeiro. Antes que você obtenha o que você pediu, primeiro tem que confessar que Deus já fez isso, porque Ele já fez. Você tem que querer que está curado. E quando você querer que está curado, Deus faz o seu corpo obedecer à sua confissão. Meu Deus, deixa eu terminar por aqui. Talvez dizer o seguinte, irmãos. Nós somos chamados para herdar tudo aquilo que Deus tem. É para nós. Somos os filhos. Somos herdeiros de tudo que Deus tem. Que coisa! Como isso devia tranquilizar o coração do crente. Saber que tudo que Deus tem, eu tenho direito. Sou herdeiro de Deus. Vou orar. Ó Pai Celestial, não é por força nem por violência, todavia pelo Teu Espírito Santo. A palavra foi falada, a semente foi lançada, a fórmula de obtenção das nossas petições foi colocada. Dê-nos graça, Senhor, para pegarmos esta fórmula como aquele irmão que pegou e foi testemunhar. E às vezes, Pai, o erro tem sido de recear que se eu testificar e não acontecer o que as pessoas dirão. Senhor, por favor, ajuda-nos, ó Pai, para não termos que ter medo de que talvez Deus não fará bem a sua palavra, porque Ele nunca falhou em fazer bem, sempre confirmou e sempre confirmará. Senhor, ajuda-nos, continua nos levantando como um exército poderoso, falando a respeito do encontro que o Senhor nos deu, que nos ajudou para compreendermos um pouco como o Espírito de Deus está movendo ao redor desta nação, chamando. E podemos dizer categoricamente que o processo do arrebatamento já começou. O Senhor descerá do céu com alarido. O alarido
é o pau da vida que vai primeiro para congregar a noiva. E a noiva está sendo congregada ao redor deste país. Senhor, ajuda a cada um deles, ó Pai. Encha a cada um com o Espírito Santo da promessa. Que possamos ter essa revelação de saber que fomos chamados para sermos herdeiros e usarmos a forma de como herdar o que é nosso. Obrigado, Senhor. Entrego, Senhor, este momento com as palavras que foram faladas, que o Espírito Santo as tome e as coloque no coração de cada um e que possamos ter o fruto disso. Porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo para a tua glória. Amém. Deus te abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso pequeno filho. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida acabará, mas quem não tem Jesus no céu não entrará. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Riqueza do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde o galardão. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a Ele se entregar. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já